Num minuto, chegava a esquecer os livros, os pergaminhos, as controvérsias infindáveis dos filósofos do tempo, os princípios expostos pelos teólogos da universidade. Imaginava o futuro lar, onde Madalena e ele cuidariam da aventura de filhinhos amados, no país maravilhoso cuja grandeza parecia contemplar, através das descrições vivas do ancião de Belfast. Recordou que seus ideais eram idênticos aos da esposa, relativamente à América distante. Madalena também tinha sede daqueles horizontes largos, daquela terra fecunda e perfumada. Sentindo que podia falar igualmente em seu nome naquela assembleia familiar, assumiu o compromisso de transferir-se definitivamente para o novo mundo. Depois de afirmar sua decisão, que despertou enorme e geral contentamento, a palestra se desdobrou em torno das realizações futuras. Susana e Constância emprestavam à conversação a mais vibrante alegria, terminando as combinações iniciais da viagem com expressivas demonstrações de júbilo sinceros. Diariamente, agora, repetiam-se as reuniões afetuosas na casa acolhedora, delineando-se todos os projetos em lide. Para que Cirilo partisse justamente tranquilo, ficou assentado que ainda voltaria a Paris, não obstante as dificuldades das viagens de então, a fim de consultar a esposa, quanto à possibilidade de sua partida. Na hipótese de ela continuar impedida pela moléstia da genitora, ele acompanharia os pais até a América, cuidaria das instalações iniciais e voltaria à França para buscar a companheira. Estava certo de que a esposa lhe aprovaria as decisões e compartilharia das suas esperanças. Ela também amava, de longe, aquelas florestas desconhecidas, onde haveria de fundar a casa venturosa e farta para sua prole. No curso de uma quinzena, todas as deliberações estavam assentadas. Abrão Gordon fez a Samuel espontâneo empréstimo de dinheiro, para que o filho pudesse deixar à esposa alguns recursos, uma vez verificada a impossibilidade de sua partida. Dentro de algumas semanas, Constância e o marido venderiam a parte restante da propriedade e resgatariam o compromisso. Desse modo, nadando em esperança de maravilhoso porvir, Cirilo regressou à França com a promessa de tornar a Belfast no fim de junho. Seu regresso ao lar foi acolhido entre carinhosos contentamentos da esposa, e, contudo, os planos traçados na Irlanda causaram a Madalena certa estranheza, sem que ela mesma pudesse explicar o motivo das dolorosas angústias que lhe assaltavam o coração. O marido tratou de organizar numerosas providências, à pressa, destacando-se do seu desligamento da universidade, em caráter definitivo, com as veladas preocupações da esposa. Deliberou ir a Blois, sem que a companheira pudesse participar da excursão, dado o estado grave da sogra. Estava ansioso por abraçar o velho Jacques. O tio amigo o acolheu com a satisfação habitual, ouviu com interesse o relatório verbal da visita ao Ulster e concordava, em tese, com as alegações de Abrão Gordon, sobre a mudança para regiões tão distantes. O rapaz inteirava-o, entusiasmado, das menores decisões tomadas, ao mesmo passo que o professor de Blois o considerava um tanto mudado. Cirilo referia-se com muito calor a terras vastas, a fazendas prósperas, comentando, por antecipação, o valor dos rebanhos e das lavouras que manteriam o equilíbrio econômico das organizações rurais e das ricas plantações de fumo, que garantiriam o dinheiro do exterior, na dilatação do patrimônio futuro. Em toda a sua conversação, não havia uma referência aos religiosos inteligentes, como se verificava de outras vezes. Não mais comentava os autores romanos e gregos ou a sabedoria desse ou daquele documento antigo, enriquecendo a palestra de observações elevadas e úteis. Jacques escutava-o admirado, disfarçando a custo a impressão de estranheza. Concordava com a ida do sobrinho para o novo continente, mesmo porque Cirilo estava muito moço e à sua frente desdobrava-se radioso por vir, mas não podia aplaudir-lhe a atitude centralizando todos os interesses em problemas de absoluta afeição material. Depois de ouvi-lo por algum tempo em silêncio, o austero professor, como quem não pode omitir as coisas essenciais, perguntou: Como ficam teus trabalhos na Sorbonne? Desliguei-me definitivamente da universidade. E Madalena? Dentro de um ano voltarei a buscá-la, após instalar nossa nova casa. A saúde precária de da Margarida, presentemente, não nos permite partir juntos. Em vista da resposta formal, o velho educador compreendeu, hábil psicólogo,
que era inútil tentar demover o rapaz das decisões tomadas. Todavia, como advertência velada, limitou-se a dizer: nunca me separei de Felícia senão quando o poder de Deus nos fez curvar diante da morte. Cirilo, porém, dominado pela visão dos interesses imediatos, não pôde perceber a sutileza do aviso e passou a fundamentar os motivos de sua resolução, recordando os apontamentos de Abrão Gordon relativamente ao panorama das lutas estéreis da Europa, acusando os gabinetes políticos como focos de chacina e destruição. Jacques escutou-o novamente mergulhado em silêncio, dominado por singular impressão. Por fim, insistido por seus pareceres mais claros, Cirilo manifestou-se desejoso de que o tio os acompanhasse a breve tempo, de maneira a se reunirem todos na América, para a continuação feliz dos empreendimentos sadios e realistas. O bondoso professor fixou o olhar no velho parque que se vestia com a roupagem deliciosa da primavera, escutou o rumor das crianças que brincavam sob as grandes árvores e respondeu: não conheço o futuro, meu filho, mas, por enquanto, não me seria possível examinar semelhante hipótese. Quem sabe pensarei nisso amanhã. Ao presente, sinto que não devo abandonar meus velhos livros e meus alunos novos. Contudo, insistiu o rapaz, estou certo de que o senhor se reunirá a nós, mais tarde ou mais cedo. Não é possível continue suportando o ambiente europeu, envenenado de lutas odiosas e seculares. Daqui a um ano, ao regressar para levar Madalena, é bem possível encontre modificado. Enquanto fazia uma pausa, o tio esclareceu: concordo contigo, mesmo porque ignoro se residirei em Blois até ao fim dos meus dias. Mas por que não assume conosco o compromisso de partir? Não posso esquecer as observações do fosso velho amigo de Belfast, com relação às lutas desta nossa Europa, em cujo seio tudo é ilusão precedendo ruínas. Não posso desaprovar a argumentação de Gordon, mas por agora ficarei, como alguém que deseja permanecer numa casa incendiada, nutrindo a intenção de salvar alguma coisa. O sobrinho, que se referira insistentemente às dificuldades do velho mundo, experimentou certo choque ao ouvir aquela afirmativa e, contudo, não respondeu, preferindo calar, de modo a não alterar os fundamentos do seu compromisso. Entretanto, apesar da manifesta divergência entre ambos, despedirão-se de olhos molhados, como pai e filho obrigados a suportar as amaritudes de uma longa separação. As contrariedades penosas do educador de Blois eram iguais às de Madalena, que as experimentava com muito maior intensidade, no ambiente doméstico. Em casa, tudo se resumia a movimento célere de providências precipitadas. De Inácio encorajava o genro, estimulando-lhe o espírito empreendedor e chegando mesmo a declarar que, não fora grave moléstia da velha companheira, partiriam todos para um novo mundo, em busca das experiências mais elevadas. Discutia às vezes, acaloradamente por demonstrar que a humanidade devia o benefício aos corajosos navegadores espanhóis, e comentava com inveja a possibilidade conferida aos católicos irlandeses. Antero, igualmente, mantinha uma atitude de alegre aprovação aos projetos de Cirilo, e expunha seus desejos de procurar, mais tarde, diversos versos parentes castelhanos localizados no sul do continente novo. A única pessoa a compreender as angustiosas preocupações de Madalena era justamente a enferma, que trocava significativos olhares com a filha, acusando-se intimamente como empecilho de sua partida em companhia do marido. A jovem companheira de Cirilo, contudo, buscava não trair sua amargura, nos menores gestos, e beijava a genitora com mais carinho, ansiosa por fazer-lhe sentir a satisfação com que ficada a seu lado, no desempenho de sublime dever. Decorrido um mês, chegou a véspera da viagem para a Irlanda, consoante as obrigações assumidas. Nesse dia, Cirilo e a esposa entreolhavam-se como duas crianças extremamente afetuosas, despertadas de um sonho encantador para realidades dolorosas. À noite, não obstante a dispneia de Dame Margarida, ambos saíram para a contemplação da natureza, ansiosos por alguns minutos de plena solidão, que lhes facultasse permutar as impressões mais íntimas. O céu de Paris fulgurava como nunca, pintalgado de estrelas e cada jardim exalava os perfumes doces da primavera. Os jovens esposos recordaram que havia decorrido justamente um ano do seu primeiro encontro. Falaram no carrossel de junho de 1662. Entre cariciosas evocações,
Certamente, a maioria dos amigos não mais se recordava dos folguedos populares, mas os pequeninos encantos da festividade representavam para eles poderosos motivos de reminiscências gratíssimas. Um ano passara com a rapidez de uma semana breve. A certa altura da palestra, amorosa e confidencial, Cirilo tomou com mais vivacidade as mãos da esposa e considerou: Querida, não sei o que tenho. Minha coragem parece diminuir à medida que se aproxima o instante da separação. Não te deixes abater por emoções contrárias aos teus compromissos, Cirilo, murmurou ela esforçando-se por manter a atitude de extrema fortaleza moral, de modo a encorajá-lo, sem lhe demonstrar a própria dor. Mais um ano, apenas, estaremos juntos, acima de todas as contingências materiais. Até lá, mamãe terá melhorado e partiremos todos. Em primeiro lugar, seguirá nossa família de Belfast e, depois, nós, os de Paris. Reconheço tudo isso e não me faltam esperanças, disse o rapaz. Entretanto, mortificantes pensamentos me dilaceram o coração. Ela, que lhe falava de alma opressa, não conseguiu esconder por mais tempo a emoção e deixou cair uma lágrima, embora fizesse o possível por ocultá-la. Choras, Madalena? Perguntou o rapaz penosamente surpreendido. Sofres também, assim? Não, Cirilo, minha lágrima é de esperança, pois que a saudade significa a própria esperança chorando de ansiedade e alegria. O filho de Samuel compreendeu que necessitava controlar as próprias forças, a fim de levantar o ânimo da companheira abatida por graves provações domésticas e, enlaçando-a com muito carinho, procurou consolá-la. Não chores, Madalena. Breve regressarei a buscar-te e seremos venturosos para sempre. Edificarei nossa casa numa encosta cheia de verdura, de onde possamos, todas as noites, contemplar o céu. Abrão Gurdon me esclareceu os detalhes da paisagem do nosso futuro habitat e creio saber de antemão o local em que teceremos o nosso ninho. Havemos de admirar a beleza e a imensidade dos horizontes. Um grande rio banha nossas terras. Logo que concluo a casa, rodeá-la-ei de jardins. Quando lá chegares, tudo há de ser primavera, vida e alegria. E mais tarde, querida, criaremos nossos filhinhos sob a umbela de um firmamento luminoso e livre. A filha de Inácio enxugou as lágrimas com sincera conformação, e falou comovida. Cirilo, não desejo que partas sem me ouvires. Essas palavras eram ditas com inflexão de voz indefinível e, no entanto, como que se perdiam em tímidas reticências. Dize, Madalena. De que se trata? É que, nestes últimos dias, venho sentindo comoções estranhas e mamãe acredita que se prenda ao nosso primeiro sonho. Ele abraçou-a sensibilizado. Como sou feliz, murmurou, transbordante de júbilo. Não ficarei tão sozinha, concluiu com resignado sorriso. E assim permaneceram longas horas, na contemplação da noite, permutando promessas de infinito amor e mútua compreensão. Cirilo arquitetava 1000 castelos para o porvir, enquanto a esposa escutava elevada, olhos luzindo de esperança, acompanhando-lhe o idealismo ardente. Discutiram os detalhes da futura residência na América, falaram dos filhinhos que Deus lhes mandaria ao lar e que seriam educados distante dos centros do despotismo e da ambição. Em dados momentos, a voz da jovem embargava-se de lágrimas, mas fazia o possível por demonstrar paciência e energia, em tão amargosas circunstâncias. Ante a nova perspectiva, o rapaz prometia esforçar-se para voltar antes de um ano. Assim, afagando mútuas esperanças, passaram a última noite, ansiosos por dilatá-la ao infinito. No dia seguinte, de manhã, a família Villamil, exceto de Margarida, estava congregada em pequeno conselho. Antero, com a sua expressão artificial, justificava a preocupação de Cirilo quanto à construção do lar, no seio agreste da natureza, pois também ele, segundo afirmava, a qualquer situação destacada em Paris preferiria o recanto simples e calmo de Versalhes, e enquanto de Inácio fazia ao genro as suas alegres e derradeiras recomendações, Madalena contemplava angustiadamente o esposo, desejando repetir-lhe as observações do amor infinito. Tinha sede de redizer-lhe no ouvido os 1000 pequeninos cuidados do coração, mas a presença de Antero e do genitor lhe tolhia as carinhosas expansões. O velho fidalgo encarava o seu estado de espírito com vereditos ruidosos,
que a filha era obrigada a receber com humildade e complacência, esforçando-se por ocultar a amargura indefinível que lhe cortava o coração. Nesse momento, Cirilo fez a de Inácio a entrega de 10.000 francos para que fossem atendidas as despesas de ordem imediata, em sua ausência, prometendo trazer quantia mais vultosa, no seu regresso. O sogro agradeceu e guardou a dádiva com carinho, sem que ninguém notasse a expressão diferente que se fizera no olhar dianteiro de Oviedo. Em seguida, o viajante buscou um pretexto para falar a sós com o primo da esposa e, com toda a sua ingenuidade e boa-fé, recomendou-lhe com interesse: Antero, pode crer que parto absolutamente confiado no seu espírito de iniciativa e generosidade. Espero que sua dedicação vele por Madalena e por nossos velhos amados, com a mesma disposição sincera de auxílio que me há dispensado desde que nos abraçamos pela primeira vez. O moço espanhol detestava-o bastante para não gozar com os seus sofrimentos, mas esboçou uma atitude exterior de fraternidade. Concordando, podes partir tranquilamente. Compreendo as contingências imperiosas que te obrigam a tamanho sacrifício. Para mim, Madalena é qual irmã a quem consagro minha melhor estima. Quanto aos tios, são eles, de fato, os pais que encontrei na vida. Depois de outras considerações afetivas, Cirilo apertou-lhe a mão confiante e agradeceu o compromisso, de olhos úmidos. Recomendações finais, derradeiros abraços e, sob o olhar despeitado dianteiro, o filho de Samuel beijou a esposa pela última vez. Madalena enxugou as lágrimas que não pôde conter e Cirilo, de alma torturada, aboletou-se no pequeno carro de um amigo, que deveria conduzi-lo até a um porto de Brest. O casal Villamil Davenport tinha o espírito angustiado por perspectivas atrozes. Madalena, porém, elevava orações ardentes ao céu, suplicando a Mãe de Jesus lhe balsamizasse o cérebro torturado por martirizantes presságios. Na Irlanda, desde a chegada de Cirilo, tudo constituiu um torvelinho de providências e decisões de últimos dias. Naturalmente, a maioria dos retirantes mantinham-se em expectação amargurosa, considerando o momento de abandonar a paisagem que os vira nascer, mas cada qual trabalhava por demonstrar contentamento e coragem, com esforço heróico. Susana, que aguardava a partida dos parentes para voltar à França, cooperou nos mínimos problemas, proporcionando-lhes solução justa. A nau do capitão Clinton era de construção reforçada e largas proporções, mas não podia conter tudo que Constância desejava levar como recordação do Ulster. Entretanto, a boa senhora organizou pequenos pacotes com sementes de árvores e flores ao seu alcance, no intuito de cultivar as lembranças irlandesas nas terras fecundas da América. No dia do embarque, Susana chegou a afirmar, de cara alegre, que o navio de Clinton assemelhava-se à Arca de Noé, em miniatura. Na praia, a jovem de Blois contemplou a embarcação até que desaparecessem, ao longe, as velas enfunadas. Recolhida em sua imaginação doentia, Susana pensava consigo mesma: estou satisfeita, a vitória me pertence. Enquanto a embarcação atravessava o Canal do Norte, tudo foi um desdobrar de adeuses e entretenimentos caridosos. Aqui e acolá, sinais da costa acenando ao ânimo patriótico dos viajores, mas, quando o navio se afastou no segundo dia, a situação tornou-se muito diversa. Chegada a noite, com o vento favorável, a embarcação achava-se em pleno mar. O dia havia mergulhado num manto de indefinível tristeza. O próprio Abraão, segurando calmamente o cachimbo, fixava, olhos nevoados de lágrimas, o rumo da costa que ficava à distância. Em todos os espíritos a saudade eclipsando a esperança. Quando a escuridão noturna se fez de todos sobre a imensidade móvel das águas, o ancião de Belfast acendeu um achote e abriu o Novo Testamento. Esta noite, disse ele com voz grave e pausada apóstrofo, leremos o livro ajoelhados. Os presentes o acompanharam com singular interesse, genuflexos o velho Gordon, abrindo as páginas amareladas sobre a mesinha tosca, onde se espalhava a luz bruxuleante, leu em voz alta todo o capítulo 27 dos Atos, que relaciona as notícias da viagem de Paulo de Tarso para Roma. Isso feito, voltou às páginas, deteve-se no versículo 15 e repetiu em solene atitude: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Depois da pequena repetição, o velhinho bondoso olhou para o alto e exclamou: Senhor,
O navio de nossos bens foi arrebatado às nossas mãos, na terra em que nascemos. Nossa existência na Irlanda sofria inutilmente o golpe dos ventos contrários ao vosso amor e sabedoria. É por isso, ó Divino Salvador, que aqui nos encontramos nesta casca de nós, esperando que se cumpram os vossos insondáveis desígnios. O capitão Clinton, antigo corsário habituado a espoliar para não ser espoliado e a matar para não morrer, ao ritmo das leis rudes que imperavam no oceano, cercado por homens numerosos, armados de mosquetes, sabres e punhais, murmurou compungidamente: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Terminaram as orações e a luz foi apagada, a fim de evitar qualquer desperdício. Foi então que Cirilo, mais altamente tocado no coração, abraçou a velha genitora no seio das sombras, como a única pessoa indicada a lhe compreender a alma ferida. Constância percebeu a angústia do rapaz e falou-lhe com brandura: Deus sabe, meu filho, que é por seu amor que enfrentamos os abismos oceânicos. Cirilo, contudo, não conseguia suportar por mais tempo as ondas de dor que se lhe represavam no peito. Afastando-se para um recanto escuro, onde sopravam as brisas favoráveis da noite, contemplou o céu estrelado e chorou amargamente. 4. A varíola. Regressando à França, Susana demorou-se em Paris 2 semanas, preenchidas com pequenas excursões e passeios ociosos. Podia notar-se-lhe, agora, certa mudança de atitudes, tanto que se aproximou da casa de Madalena, a pretexto de lhe ser útil, de alguma sorte, nos dias aziagos da enfermidade de sua mãe. A esposa de Cirilo, enfrentando heroicamente as dificuldades da situação, recebeu a visita com afeto e reconhecimento. A filha de Jacques lhe satisfez as mínimas perguntas sobre o embarque, o navio, as disposições do companheiro. Susana tinha uma resposta pronta a cada pergunta, em sua afabilidade artificiosa. A nota mais interessante, contudo, é que Antero de Oviedo, incumbido de trabalhar algum tempo em Paris, na transferência de importantes documentos para Versalhes, aproximou-se da moça de Blois, de maneira surpreendente. A própria prima notou com simpatia semelhante atração, encorajando-lhes os sentimentos afetivos, pois Madalena sempre se preocupara com a sorte do rapaz, que crescera a seu lado, como irmão. À noite saíam, por vezes, a sós, frequentando o teatro ou excursionando ao luar, sobre as águas do Sena. A filha de Inácio enganava-se, porém. Antero de Oviedo deleitava-se na sua companhia, porque Susana parecia possuir a chave que lhe abriu o coração honesto de paixões secretas e violentas. Ela começou a conquistar-lhe o espírito, revelando suas inclinações pelo filho de Samuel Davenport, discretamente, sondando-lhe os pensamentos. Retribuindo essas provas de confiança, o rapaz iniciou igualmente as que suas palestras confidenciais, compreendendo que defrontava a primeira inimiga do venturoso casal. Na quinta noite de conversação solitária, entendiam-se francamente. Ambos estavam satisfeitos com o ensejo de um desabafo. Suas observações convergiam, invariavelmente, para os caprichos do destino. Antero teimava em afirmar que não conseguiria esquecer a prima, enquanto a jovem irlandesa confessava abertamente que não renunciaria aos seus propósitos e continuaria guardando o ensejo de provar a Cirilo a intensidade do seu amor. Aquilo que a família Villamil apreciava como afeição, entre os dois, era um desvairamento sem limites, oriundo do ódio que ambos alimentavam. Afinal, Susana regressou a Blois, deixando na casa de Santo Honorato alegres e confortadoras impressões sobre o futuro do sobrinho de Inácio. Ao despedir-se, Madalena abraçou-a confiante e lhe pediu rogasse a Deus pela paz e saúde de Cirilo na América. Enviou ainda, por seu intermédio, breve mensagem a Jacques Davenport, lembrando-lhe que teria imenso consolo e justo prazer com a sua visita a Dei Margarida, a quem parecia restar poucas semanas de vida, concluindo com votos afetuosos e protestos de nímia dedicação e desvelado carinho. 2 meses decorridos sobre a partida de Cirilo e a vida na casa dos Villamil seguia monótona e repassada de expectativas amargurosas. Antero sentia-se quase feliz, achando-se como dantes, na qualidade de único rapaz a conviver com Madalena, sob o mesmo teto, entre as vibrações fraternais do ambiente doméstico. Horas a fio, mirava-lhe o semblante que a dor espiritualizava, seguia-lhe o movimento das mãos,
como se atendesse à determinação de poderoso ímã. Experimentava imensos desvelos pela prima e, no entanto, não se furtava ao ciúme violento, a paixão rude que o torturava de rijo, desde o dia em que ela se lhe escapara dos braços esperançosos. Alimentava o secreto desejo de que Cirilo se perdesse para sempre nos caminhos desconhecidos das terras inexploradas, a fim de conquistá-la devagarinho, entre amarguras, tormentos, dificuldades. Confiava em que o rival não tornaria a Europa rica prima, fatigada na luta, se lhe rendesse aos caprichos, aceitando-lhe o amparo, mais tarde ou mais cedo, nas reviravoltas do destino. Atendendo a tais desígnios, depois de procurado certo dia por um dos credores mais exigentes de Inácio, recordou a soma que o marido de Madalena confiara ao fidalgo e recomendou-lhe consultasse o devedor em sua própria casa, quanto às possibilidades do pagamento. Ouvindo-lhe o parecer, o inflexível senhor de Aurincur dirigiu-se ao bairro de Santo Honorato, onde o antigo fidalgo lhe recebeu a visita, em companhia da filha. Sem mais preâmbulos, o credor atacou diretamente o assunto, em presença da jovem senhora, acrescentando com alguma aspereza: como o senhor não ignora, seu título vencido há muitos meses tem-me esgotado a paciência. O tio dianteiro corou, não somente em virtude da cobrança, como pelo modo por que era tratado naquela sala, diante da filha, que ele desejava manter alheia às suas dificuldades e que acompanhava o desdobramento do assunto, vexada e compungida. Compreendo a exigência, senhor Aurincur, retrucou o velho espanhol, perdendo o bom humor natural traço, no entanto, continuou em disponibilidade, aguardando apenas uma determinação de sua majestade para me serem pagos os devidos vencimentos. Sinto muito, tornou o credor traço, mas nada combinei com o soberano e sim convosco. Não lhe podia emprestar dinheiro confiando em pessoas alheias. Confiei meus recursos à sua honra de fidalgo e não posso aceitar estes seus argumentos. Além do mais, espero as suas oportunidades há quanto tempo? A última frase, pronunciada em tom sarcástico, pairou no ar enquanto Inácio, confuso, buscava em vão um novo motivo para justificar-se. Muito pálida, reconhecendo a perturbação do genitor, Madalena interrogou com serenidade e nobreza: qual é a importância do título? 8.000 francos, respondeu o visitante. E a jovem senhora, com expressão confortada de quem se achava em condições de atender à dignidade ferida, acentuou: será razoável, meu pai, que o senhor resgate o título hoje mesmo. Entretanto, resmungou o de Inácio indeciso, refletindo se devia aceitar o oferecimento da filha. Cirilo e eu, continuou Madalena solícita, teremos prazer em que o senhor se utilize dos nossos recursos. De Inácio, que sempre encontrava um dito chistoso no seu proverbial bom humor, para enfrentar as situações mais difíceis, não sabia como dissimular a inquietação do sentimento paternal, mas, ante as palavras resolutas da filha e observando o cúpido olhar do credor, demandou o interior doméstico, extremamente desapontado, e trouxe a quantia, recebendo o título, de mãos trêmulas, depois de lançar à filha um olhar de sincero reconhecimento. Ao fim de 4 meses após a partida de Cirilo, a situação doméstica era das mais penosas. Cresciam as obrigações forçadas, dos aluguéis do velho prédio, as despesas com o lacaio e 2 servas, os dispêndios com o tratamento da enferma, as inadiáveis aquisições de gêneros e utilidades domésticas. Não obstante o auxílio dianteiro, o quadro íntimo era formado de amargas apreensões. A saúde de Dea Margarida ia de mal a pior, impondo à filha profundos desgostos e dolorosas vigílias. Certa vez em que mãe e filha comentavam as aperturas do lar, Dea Margarida lembrou 2 velhas amigas da infância, em ótima situação financeira. Eram as senhoras Josefina Forqueux de Falguieri e Alexandrina de Saint-Medard, que lhe haviam sido companheiras de meninice, nos dias formosos do pretérito, em Toulouse. Quem sabe estariam dispostas a auxiliá-las com o empréstimo de algumas centenas de francos. Essa ideia acendeu muitas esperanças no cérebro cansado da enferma. Certo, ouvi-lhe um apelo, ajudando-a naquelas angustiosas circunstâncias, com a desejável discrição. Madalena ouviu as sugestões da genitora, que lhe pediu as procurasse em particular, consultando-as em seu nome, para que fossem atendidas as necessidades mais urgentes. A esposa de Cirilo, no íntimo,
Revoltava-se contra os propósitos maternais, todavia, como proceder ante a insistência da enferma querida, de cuja ternura sempre havia recebido os mais doces carinhos. Dea Margarida não desejava importunar o sobrinho em coisas mínimas e supunha que o expediente seria bem sucedido. Madalena não podia desatender aos seus desejos afetuosos. Um dia, pela manhã, demandou a Rua das Nominains de Eres e parou diante da Abadia dos Celestinos, em cuja vizinhança se levantava a residência aristocrática de Madame Falguieri, que a recebeu depois de largo movimento de criados, arrogantes em face dos seus trajes modestos. Expôs, humilhado e receosa, o motivo da visita e, no entanto, as maneiras tímidas e sinceras não comoveram a dona da casa, que respondeu altivamente: "Lamento muito não poder servi-la, pois há de reconhecer que a sua mãe é apenas minha conhecida de tempos remotos e não existe entre nós credenciais de intimidade que justifiquem qualquer apelo a meu marido, em seu favor." "Ah, sim. Compreendo", murmurou Madalena, afogando as lágrimas no peito. "Diga a Margarida", prosseguiu a velha dama com rigorosa austeridade, "que se resigne com a situação. Quanto a mim, é preciso que ela saiba que, se fui bafejada por um casamento feliz, tenho a vida repleta de grandes dissabores. Se os pobres padecem com as necessidades, os abastados sofrem muito mais com as obrigações." E depois de um olhar impiedoso e severo para com a visitante humilhada, acentuou: "Além disso, você está moça e não será difícil arranjar trabalho. Que quer, minha filha? São as contingências da sorte. Há muitas casas nobres à procura de governantas." A moça ruborizou-se. Não saberia dizer se a emoção lhe provinha da dignidade ofendida, se da extrema vergonha que lhe cobriu o coração. Quis lançar-lhe em rosto a repugnância que sua descaridosa atitude lhe causava, mas limitou-se a responder: "De qualquer modo, senhora, minha mãe e eu lhe ficamos reconhecidas. Deus permita que nunca venha a experimentar nossa angústia." A senhora Falguieri esboçou um sorriso intraduzível e Madalena saiu, tomada de repulsa, quase em desesperação. Em plena rua enxugou as lágrimas e refletiu se deveria procurar a senhora de sua intimidade, à vista do insucesso da primeira tentativa. Experimentou sincero desejo de furtar-se à nova humilhação, mas recordou as lágrimas da mãezinha doente, quando rememorava os antigos tempos de alegria com as inolvidáveis companheiras da infância, entolou-se. De Margarida estava tão confiada na sua afeição sincera, que a esposa de Cirilo considerou praticar uma falta se deixasse de ir até o fim. Mergulhada em profundas cismas, concluiu que tudo deveria fazer por amor à genitora. Possivelmente, a outra amiga seria mais condescendente e razoável. Nessa esperança, procurou outra casa elegante nas proximidades do mesmo local. Anunciada por lacaios solícitos, foi recebida numa antessala luxuosa, por velha senhora que, pelos modos, parecia mais rígida e protocolar que a primeira. Só então a filha de Inácio pressentiu que a experiência, ali, talvez lhe fosse mais dolorosa. No seu natural acanhamento, expôs o motivo da visita, mas a senhora de sua intimidade, fixando-a com estranheza, falou com ar escarninho: "Ah! Recordo-me sim, você é Madalena, pois não? Para servi-la, minha senhora. Você já leu, porventura, uns versos do Senhor La Fontaine, sobre a cigarra e a formiga?" Madalena estranhou a pergunta, mas, na ingenuidade de quem repousa com boa fé, guardando no coração sinceridade cristalina, retrucou sem a menor preocupação: "Sim, mas que deseja dizer com isso?" "Pois diga da Margarida", continuou a senhora de sua intimidade com profunda ironia, "que ela e de Inácio muito cantaram em Granada e que é justo dançarem agora em Paris." Madalena ficou lívida. Na primeira porta, encontrara a fria altivez, na segunda, escárnio cruel. Contemplou a interlocutora com o pranto a lhe saltar dos olhos e exclamou: "Passe bem, senhora." Desceu a escada, à pressa, com as ideias em torvelinho. Atravessou o jardim e viu-se em plena rua, sem se deter na observação de coisa alguma. As lágrimas molhavam-lhe o rosto, ao passo que, em seu coração, furiosa tempestade de revolta abafava-lhe os sentimentos. Onde guardar as forças morais para não revidar o insulto execrável? Percorria ruas e praças,
A pé, automaticamente, engolfada na repulsa que lhe dominava o espírito. Na imaginação exacerbada havia a velha genitora quase agonizante, a confiar nas afeições falazes, e o pai decrépito, sem energias para defender o lar da ironia dos ingratos. Se as suas lágrimas eram de amargura, originavam-se muito mais na humilhação dos melindres filiais. Ao dobrar uma esquina, porém, num recanto solitário, deparou-se-lhe um nicho da tradicional devoção popular, que lhe chamou a atenção. Inexplicavelmente, sentiu súbita necessidade de orar, de maneira a afugentar os pensamentos de revolta e amargor. Encaminhou-se ao oratório da fé pública e viu a imagem de Jesus crucificado, simples, sem adornos, apenas encimada por minúsculo teto de madeira, que resguardava a obra de arte das intempéries. Contemplou, enlevada como nunca, a relíquia do povo e orou, através do véu de lágrimas, pelas chagas sangrentas e pela coroa de espinhos que pendia da fronte dilacerada. Como simples criatura anônima, ajoelhou-se no pó da via pública, invocando a proteção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento em que se humilhava, qual jamais fizera em ato de contrição religiosa, a filha de Inácio experimentou uma sensação de consolo que jamais conhecera, em tempo algum. Dir-se-ia que sua alma sofredora assinalava a presença de um anjo, invisível aos olhos mortais, a passar-lhe as mãos pela fronte com suavidade cariciosa. Doces emoções da maternidade elevaram-se-lhe do coração ao cérebro. A consciência parecia dilatada a uma esfera de compreensão divina. Ao bafejo da energia desconhecida, chegava a conclusões rápidas e profundas. A dor não mais a humilhava, antes lhe engrandecia o coração. Sentia algo semelhantes a uma voz falando-lhe no imo da alma, em vibrações de suave mistério. Teve a impressão indefinível de que alguém lhe tomava o braço com afagos brandos, convidando-a a erguer-se. Nunca soubera pensar em Cristo como naquela hora inesquecível. Em poucos momentos, os olhos estavam enxutos. O profundo e carinhoso nome de mãe ressoava-lhe no peito como incompreensível e sublime esperança. Quem era o homem da terra, e quem era Jesus? Essa pergunta que se lhe apoderara da mente, como se fora sugerida por alguém, de plano mais alto, proporcionava-lhe infinita consolação à alma ferida. As angústias do dia se desvaneceram como incidente fugaz. Os algozes do Cristo deviam ter sido muito mais cruéis que as senhoras de Faguier e Saint-Médard, que não passavam, aliás, a juizar por sua conduta, de duas mulheres ignorantes e orgulhosas, a abusarem das possibilidades do mundo. E que era a sua mágoa comparada à do Mestre que se imolara pelos pecadores. Sofria muito naquela hora, em retribuição aos carinhos e dedicações materiais, mas Jesus aceitara o madeiro por amor aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Beijou então, comovidamente, a pequena cruz e encaminhou-se para casa, sentindo-se amparada por uma força invisível que jamais conseguiria definir. Abraçando a mãezinha doente, sentiu que era indispensável mentir para confortar, esconder a verdade dura, de modo a não abrir chagas mais cruéis. Sentindo-se forte e bem disposta ao influxo das forças desconhecidas que a amparavam, beijou a enferma com muito carinho, enquanto esta interrogava com um sorriso de confiança. Chegaste a obter pelo menos 1000 francos, minha filha. Infelizmente, minha mãe, as nossas amigas não estavam em casa. Oh! Exclamou a doente sem disfarçar a tristeza súbita. E começou a lembrar outros nomes, desejosa de encontrar um recurso pronto para a situação. Mas a filha, percebendo que seu espírito, cheio de boa fé, voltaria a renovar as solicitações afetuosas, procurou confortá-la dizendo: o essencial, mamãe, é que a senhora fique tranquila, sem preocupações. De outro modo, não alcançará as melhoras desejadas. Jesus não nos esquecerá. Além disso, o tio Jacques não tardará a chegar. Amigo de nossa confiança, sentir-nos-emos mais à vontade para tratar desse empréstimo. Ah! Sim, será mais prático. Esperaremos, disse da Margarida, resignada. E Madalena tinha razão, porque Jacques Davenport daí a 3 dias batia-lhe a porta em visita afetuosa. A sobrinha sentiu imensa alegria apertando-lhe as mãos benfazejas. Depois de palestra cordial com Inácio Villamil, o bondoso amigo entrou a ver a querida enferma, considerando muito grave a situação, pelo seu penoso abatimento.
Psicólogo profundo, o educador de Blois leu no semblante de Madalena a expressão do velado martírio doméstico. Da Margarida, altamente confortada com a visita, contava, em detalhes, seus padecimentos diuturnos. Dormia pouquíssimo em vista das aflições ininterruptas, alimentava-se com extrema dificuldade, por ter o estômago ferido, intoxicado pela multiplicidade das drogas em uso. As pernas muito inchadas impediam-lhe os movimentos livres, forçando a filha a exaustivos esforços. Jacques reanimou-a, sinceramente comovido, comentando a situação de outros doentes em situação mais precária. Afirmava ter visto casos idênticos, com sintomas mais graves e que, no entanto, não passavam de fenômenos orgânicos passageiros, em certas fases de desequilíbrio físico. A doente sorria, quase satisfeita, a demonstrar novo ânimo no semblante abatido, mas, na intimidade, quando se retirou do aposento, Jacques chamou a sobrinha de parte, mudou de semblante e falou penalizado. Minha filha, Deus te conceda forças para a luta, porque tua mãe está vivendo os derradeiros dias. Compreendo, murmurou ela enxugando uma lágrima. Apega-te à fé, Madalena. Em tais instantes, o socorro humano, por mais eficiente que o consideremos, é sempre precário. Devemos estar certos, porém, de que Deus tem um bálsamo para todas as angústias do coração. A sobrinha não conseguiu responder, sentindo que a emoção lhe constringia a garganta, mas, penetrando as necessidades mais sutis, e, longe de ferir o coração da filha, com expressões menos generosas, o carinhoso amigo acrescentou, Madalena, Cirilo me recomendou, no último encontro em Blois, te trouxesse 1.500 francos que representam velha dívida minha para com ele. Guarda-os. Neste transe, não faltará ensejo de os empregar utilmente. E na hipótese de necessitares mais alguma coisa, não te esqueças, filha, que me encontro a teu lado para todas as providências que se façam precisas. A filha de Inácio recebeu os 1.500 francos da lembrança generosa, imensamente comovida. Consoladora satisfação inundou-lhe a alma, porquanto era possível atender agora aos pequenos caprichos da enferma, a quem encheu de mimos, entre doces ternuras do coração. Jacques esperou no dia seguinte o doutor Dupont, com quem se manteve em demorada conferência. Aquelas manchas violáceas, que a doente apresentava à flor da pele, não enganavam. O médico reafirmou-lhe a convicção, declarando, discretamente, que da Margarida não podia viver mais de uma semana. À vista do prognóstico, o educador de Blois adiou o regresso, na intenção de ser útil aos Villamil, em alguma coisa. Com efeito, a matrona piorava dia a dia, dando a todos impressão dolorosa de lenta agonia. Não permitia que a filha se afastasse, um minuto sequer. Falava-lhe, comovedoramente, do futuro e pedia-lhe que embarcasse para a América, a reunir-se ao esposo, tão logo lhe fechassem a cova. Nada obstante, rogava-lhe igualmente por Antero, por quem sempre experimentara desvelos maternais. A situação de Inácio era também objeto de suas conversações in extremis. A pobre senhora não sabia como alvitrar soluções a Madalena, que ouvia, olhos marejados de pranto. O velho fidalgo acompanhava os sofrimentos físicos da esposa, com o coração angustiado, enquanto o sobrinho, que lhe consagrava imensa afeição, desdobrava-se em atenções e sacrifícios para que fossem satisfeitos os seus menores desejos. Jacques Davenport ali estava cabisbaixo e silencioso, aguardando o fim daqueles padecimentos, que parecia muito próximo. Na derradeira noite, da Margarida confessava-se aliviada e mais lúcida. Tal circunstância alegrava a todos, enchendo os parentes de sinceras esperanças. Os homens e as servas recolheram-se mais cedo. Madalena, porém, conservando no espírito sombrios presságios, manteve-se vigilante ao lado da genitora, que parecia mais calma e repousada. Sentindo-se só com a filha, de Margarida mirou as unhas rocheadas, levou a mão ao peito como a examinar o próprio coração e falou compassadamente. Madalena, esta melhor é a primeira visita da morte. Não nos devemos iludir. Ora, mamãe, torturinou a esposa de Cirilo depois de um beijo afetuoso traço, não fales assim. O médico retirou-se hoje muito satisfeito e papai ficou tão contente. A enferma ouviu atenta, patenteando grande comoção nos olhos rasos de lágrimas.
O doutor do Ponte poderá ter falado com otimismo a Inácio, mas também ouço uma voz que me fala aqui dentro do coração. Minhas horas estão contadas. Dou graças a Deus por levar-me deste mundo sem ódio a ninguém. Levo comigo tão somente as mágoas justas de mãe, por deixar-te na terra, à mercê de lutas bem ásperas, mas rogarei a Jesus para que te reúnes a Cirilo em breves dias. Penso, também, em um ter o que criei como filho querido. Quanto a Inácio, espero em Deus nos possamos reunir brevemente, na eternidade. Sua voz tinha entonações lúgubres, e Madalena soluçava baixinho, angustiada, incapaz de responder. Não chores, filha. Curvemo-nos resignados aos sagrados desígnios de Deus. Certamente, o futuro ainda te reservará muitos dissabores. Vais ser mãe, também, e compreenderás a montanha de sacrifícios que importa escalar por amor aos filhos, no afã das lutas e sofrimentos. Não te esqueças da confiança sincera no Todo-Poderoso. Toda mulher, e mormente todas as mães, precisam compreender o valor da renúncia, da caridade, do perdão. O caminho do mundo está cheio de malfeitores. Aqui ou ali, a ingratidão insulta e o egoísmo calunia. Somente a fé pode proporcionar o escudo indispensável à alma ansiosa e ferida. Nunca percas a fé, minha filha, ainda que os padecimentos sejam os mais duros. Recorda a mãe de Jesus em seus martírios e resiste às tentações. Depois de longa pausa para tomar fôlego, continuou com visível emoção. Deus é testemunha de que eu muito desejava recuperar a saúde para esperar o fruto do teu amor, envolvendo nos meus carinhos de avó, mas o Senhor, certamente, tem outros desígnios. Ouvindo a terna observação, Madalena murmurou entre lágrimas, o céu nos restituirá alegria, minha mãe. Ficarás junto de mim por todo sempre. Ainda esta noite, prosseguiu Dé Margarida com ternura, sonhei que minha mãe vinha buscar-me. Apareceu como nos meus tempos de criança, a brincar descuidada às margens do Garona. Ela chegou, muito meiga, tomou-me nos braços e perguntou, depois de um beijo, por que me havia demorado tanto, longe dos seus carinhos. Ah! Deve haver uma estância além desta, onde nos encontremos com os mortos bem-amados. A vida é mais bela e infinita do que supomos. Deus, que nos uniu nas estradas do mundo, não poderá separar-nos para sempre. A voz tornava-se melancólica, arquejante. A evocação do sonho pareceu transportá-la a divagações diferentes. Nos olhos muito brilhantes pairavam reflexos de luz extraterrena. A filha acompanhava-lhe a mutação fisionômica, com um misto de ternura e dor indescritíveis. Recordava-lhe os sacrifícios domésticos e o heroísmo maternal, que o mundo não conhecera. Lembrava suas cartas afáveis e consoladoras, ao tempo do internato. Ela, que conhecia as leviandades do pai e as dificuldades em que viviam, sempre notava que a genitora nunca tivera uma palavra de blasfêmia ou falsa virtude, em toda a sua vida. Madalena, continuou Dé Margarida, com a mesma emotividade e traço, se Deus te mandar uma pequenina, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Não sei por que mistério sinto aqui ao nosso lado, esperando-me talvez no limiar do sepulcro. Desde ontem, sinto-me impressionada por deixar-te sem recursos monetários que te garantam a tranquilidade, até te reunires definitivamente a teu marido. A noite passada, muito refleti sobre isso, porque nem mesmo as minhas velhas joias puderam escapar no sorvedouro de nossas economias domésticas. Mas, agora, minha filha, ouço no íntimo a voz de minha mãe, que me sugere deixar-te nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou, guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro que o do coração unido ao Cristo. Madalena chorava discretamente. Dé Margarida, porém, continuou falando, mas, agora, parecia responder a interpelações de uma sombra. Debaúde, a filha tentou desviar-lhe a atenção para outro assunto. Seus olhos, imensamente lúcidos, davam a impressão de contemplar outros horizontes, muito além das quatro paredes do quarto lúgubre. Madalena alarmou-se, mas procurou manter-se calma, sem chamar os que repousavam de longa vigília. Todavia, de manhã despertou as criadas e chamou de Inácio para comunicar o agravamento da situação. Dé Margarida, após a última conversação, cairá em coma. Raiar amanhã em dolorosas perspectivas.
Enquanto Antero segurava as mãos da agonizante, Inácio buscou um sacerdote que lhe ministrou os últimos sacramentos. O professor de Blois assistiu à trespasse, em silêncio, procurando confortar a cada qual. À tarde, sem mais palavra, de Margarida entregara a alma a Deus, perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não saberia definir a própria dor, mas, amparada na fé, amortalhou o cadáver entre flores e orações tão doridas quão fervorosas. No dia seguinte, Jacques acompanhou o funeral e, após as cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. A jovem, entretanto, reconhecendo o extremo abatimento do pai, recusou o oferecimento carinhoso, apresentando delicadas escusas. De Inácio, de fato, mostrava-se profundamente acabrunhado. Não seria razoável deixá-lo em Paris, em tal estado. O tio de Cirilo estendeu o convite aos demais. Partiriam todos em sua companhia e, depois de algum repouso em seu velho parque, voltariam à capital, retomando as preocupações e os mistérios. Intimamente, Madalena desejou aceitar a proposta generosa, mas de Inácio se opôs. Alegava que seria muito mais difícil consolar-se da perda que acabava de sofrer se partisse com a obrigação de regressar mais dia, menos dia. A seu ver, deveria enfrentar as impressões amargas, combatê-las até ao fim, mesmo porque, depois da volta de Cirilo, pretendia tornar a Granada, a fim de aguardar a morte, já que a viuvez nunca lhe permitiria completa felicidade na colônia distante. Nem os pareceres de Antero, nem as propostas afetuosas da filha, conseguiram modificar-lhe as intenções. Foi assim que Jacques Davenport regressou ao lar, daí a 2 dias, com a promessa de Antero, de conduzir a prima Blois, tão logo chegassem a um acordo com de Inácio. O velho educador, na intimidade, foi mais explícito com o rapaz. Insistia nos seus propósitos, porque desejava que Madalena tivesse a criança em casa dele. Antero demonstrou acatar-lhe o desejo, nada obstante o ciúme feroz que lhe rola o coração, e assumiu o compromisso de acompanhá-lo daí a 2 meses. Sentindo-se profundamente só, após o falecimento da mãe, Madalena Villamil repartia a existência entre os deveres domésticos e as orações, na casa enlutada e silenciosa. Entretanto, não havia decorrido um mês sobre o triste desenlace, quando a residência de Santo Honorato passou a partilhar das angústias imensas que começavam a pesar sobre a população parisiense. Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variólico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em rebuliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha, conquanto alguém afiançasse que o boato fora lançado adrede pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal, e que haviam procurado socorro em Paris, sem qualquer preocupação pela saúde do povo. A terrível moléstia, trazida à Europa pelos sarracenos no século VI, era, então, o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia as suas características execráveis e, por isso mesmo, suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Enquanto a moléstia circunscrevia-se às moradas confortáveis dos mais abastados, houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Ninguém mais se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade, de um dia para outro. Os casos positivos e dolorosos não mais ficavam ocultos pelo insulamento nos palacetes de luxo das ruas aristocráticas. As habitações burguesas da cité e da vila povoavam-se de cenas angustiosas. A universidade tomava medidas extremas, em face dos imprevistos. Os doentes numerosos surgiam da rua Saint-Denis, da Plâtare, da Tichandere. Criaturas míseras tombavam, sem recursos, junto do antigo local da Cruz Falbin. Arrabaldes como Santa Genoveva, Santo Honorato e Montmartre, começaram a exibir quadros dolorosos. No bairro de Saint-Denis, ao longo da região tradicional da cerca de São Ladres, davam-se óbitos numerosos. As aldeias que se erguiam nos arredores não eram menos devastadas, e se,
Montroge, Vincennes, participavam em larga escala dos padecimentos em curso. Improvisavam-se cemitérios nas grandes planícies, embora a autoridade eclesiástica ordenasse a abertura de um local isolado, no velho cemitério dos inocentes, para os mortos cujas famílias pudessem custear as despesas do sepultamento. Ninguém mais se atrevia aos passeios de barca no Sena, cujas águas inspiravam temor. Em Courtille-Vanvres, organizavam-se socorros apressados, mas eram raras as pessoas dispostas aos serviços de assistência. O êxodo foi iniciado com penosas características. A corte de Luís XIV, desde os princípios da epidemia, recolhera-se ao conforto de Versalhes, rodeada de sentinelas alertas. As correntes de retirantes, porém, marchavam com enorme dificuldade nas estradas de Vaux, de Compiègne, de Auxerre, de Blois, assomadas de contagioso pavor. É que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros, com características benignas. Tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte, não fugiria à horrível deformação do rosto. Numerosas casas religiosas abriram, caridosamente, suas portas aos enfermos. Havia postos de socorro junto aos templos de Nossa Senhora, de São Jacques do Paço, de São Germano dos Prados. Abrigos generosos foram instalados pelas Filhas de Deus, na rua Montorgueil. As autoridades concentravam a maior parte dos trabalhos de providência. O preboste desenvolvia medidas enérgicas, com a colaboração da universidade, mas, dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravavam-se o descuido e indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20 e 30%, em vez de 10%, como de outras vezes, em epidemias anteriores. Ninguém, todavia, desejava arriscar a pele ou a vida. Eram bexigas negras e, por detrás das pústulas repelentes, estava a deformação ou a morte. Não se encontravam médicos, nem outros serventuários de enfermagem. Apenas alguns sacerdotes abnegados visitavam os lares cheios de pranto e luto, levando o conforto de suas experiências ou as palavras carinhosas da extrema-unção. Cada casa atingida era marcada com um grande sinal vermelho, na porta de entrada, por ordem dos superintendentes do serviço. O povo fazia oferendas espetaculosas nos altares dos templos. A igreja de Santa Oportuna estava repleta de devotos, dia e noite, a reclamarem milagres. A plebe parecia alucinada. Os homens de ideias liberais eram acusados de provocadores da peste, então havida como castigo do céu. E a multidão pedia que eles fossem queimados no forno do mercado dos porcos. Sucediam-se procissões e exorcismos. Numerosas famílias dispunham dos bens a qualquer preço e dirigiam-se para os portos do Atlântico, a caminho da América do Norte. Nas ruas, todas as cenas de funerais eram pungentes e dolorosas. De quando em quando surgiam mulheres loucas, em penosa algazarra, obrigando os gendarmes a medidas mais violentas. Entretanto, o mais monstruoso, em tudo isso, é que alguns agonizantes estavam sendo sepultados antes do derradeiro sopro de vida. Quase todas as atividades da ordem pública, nessas lamentáveis circunstâncias, estavam afetas a homens indignos, que assalariavam o esforço de trões sem escrúpulos. Não eram poucas as casas nobres depredadas em seus tesouros. Valia-se, então, do terror para extorquir e abusar. Muitos crimes, nessas condições, foram perpetrados na sombra, com plena segurança de impunidade. Nos cemitérios improvisados nas planícies e nas aldeias próximas, não era difícil ver um que outro moribundo atirado à vala comum, entre gemidos. O soberano dera ordens para que fossem contratados homens honestos para os serviços, mas os operários mais honrados não haviam acorrido, permanecendo na tarefa gigantesca de salvação da própria família. Trabalhadores boçais e embriagados tinham permissão de invadir as residências marcadas com o sinal fatídico, a fim de remover cadáveres ou doentes graves para os núcleos da Rua do Forno. Essa vaga imensa de provações coletivas abrangeu a residência de Santo Honorato num véu de tristezas e preocupações infinitas. Madalena, mal se refizera do golpe sofrido com a perda de sua mãe, mantinha-se em atitude quase indiferente, incapaz de ponderar a gravidade do perigo que os ameaçava, mas de Inácio e Antero estavam aflitíssimos.
Como acontecera ao grosso da população, os vilamios só vieram a conhecer a terrível realidade quando já sitiados por numerosos casos na vizinhança. Depois de muito confabular,